Outro preceito é correr atrás da frase harmoniosa. Não basta a frase ser correta. O enunciado ele tem que agradar o ouvido. E um dos segredos está na combinação de palavras e frases. Elas devem conversar umas com as outras, sem tropeços, ecos, repetições. E o resultado precisa soar bem, né? A harmonia da frase. Mas essa harmonia ela não cai do céu, não. A gente tem que perseguir, a gente tem que saber como fazer frases harmônicas. Então, uma chave para esse estilo harmonioso é que sempre o termo mais curto, com menor número de sílabas, ele deve vir antes dos termos mais longos. Vamos ver como que isso funciona em alguns exemplos. Leiam esse período em voz alta, vou ler para vocês. No sábado, fui ao shopping. Depois de andar de loja em loja, entrei na livraria. Lá, comprei vários livros de geografia e história do Brasil e um CD. Vocês repararam que o enunciado parece manco? Dá a impressão que falta alguma coisa, mas não falta, não. É isso mesmo. O problema está nos tamanhos dos termos. Porque na livraria a pessoa comprou duas coisas. Uma delas um CD e a outra livros de geografia e história do Brasil. Então, como que a frase ficaria mais harmoniosa? Com o termo mais curto na frente. Veja, no sábado fui ao shopping. Depois de andar de loja em loja, entrei na livraria. E lá comprei um CD e vários livros de geografia e história do Brasil. Leia esse outro período em voz alta. Se vocês quiserem pausar o vídeo, né, para lerem vocês. Na primeira frase, o Congresso Nacional votará na próxima semana em regime de urgência urgentíssima o projeto, também fica uma frase manca. Se a gente colocar o Congresso Nacional votará o projeto na próxima semana em regime de urgência urgentíssima, fica muito mais tranquilo. A frase fica mais harmoniosa. Outro truque da harmonia é o mistério dos três, né? As autoras trazem aí 3 é o número da Santíssima Trindade, os lados do triângulo, os poderes da República. Então, 3 também é uma técnica de estilo. Elas dizem que por uma razão que nem Deus explica, mas 3 é melhor que 2. Então, por exemplo, cheguei, vi e venci, gabou-se Júlio César. Abraham Lincoln seguiu a regra, em governo do povo, pelo povo, para o povo. Por isso Montaigne não deixou por menos. O estilo, disse ele, deve ter 3 virtudes: clareza, clareza e clareza. Ao escrever, então, pense nesses 3 elementos para serem agrupados. Não importa o assunto, por exemplo, Brasília. A capital de JK é uma cidade planejada, moderna e com alto poder aquisitivo. A frase fica harmoniosa. A harmonia ela abomina os ecos nas frases, né? A rima, que é uma qualidade da poesia, é um defeito na prosa, no texto jornalístico. Isso a gente só consegue perceber ouvindo. Tem que ler a frase em voz alta, senão a gente não percebe que tem eco, que tem rima. Vamos lá. Houve muita confusão e provocação na reunião de representantes do Ceará e do Maranhão. Tem muito ão nessa frase, né? Então, se a gente trocar algumas palavras, fica melhor. Houve muita provocação e tumulto no encontro de representantes de Fortaleza e São Luís. Colocou aí as capitais, trocou confusão por tumulto e ficou bem mais tranquilo. Reunião trocou-se por encontro e a frase fica mais harmoniosa. Outro exemplo. O Plano Real acabou com a inflação mortal. O ouvido da gente não é lixeira, né? Então a ideia é trocar por o Plano Real acabou com a inflação que mata a economia do trabalhador. Outra frase. O rigor do calor de Salvador lhe causava mais pavor. Tem muito eco, né? A ideia é o forte calor da capital baiana lhe causava pânico. Outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado é com as cacofonias. Quando a última sílaba de uma palavra se junta à primeira da outra palavra e aí parece que formou uma nova palavra. E nesse caso, o problema é que não fica bacana para o ouvido, né? Então, quando a gente escreve, talvez a gente não percebe, mas a gente tem que ler para saber. Por exemplo, porcada. Se a gente fala junto, porcada. Uma mão, por ratões, bocadela, bocadela, portal, portais,
portão. Entenderam que vira outra palavra se a gente fala junto? É preferível encontrar outras palavras para a gente não ter cacofonia. Para escrever frases harmoniosas, a gente tem que estar atento também às repetições. Existem repetições e repetições, né? Se elas não forem propositais, podem causar estrago ao texto, pode tornar o texto monótono. Substantivos, verbos, conjunções, preposições, pronomes, aumentativos, diminutivos, superlativos, tudo isso escrito mais de uma vez no mesmo parágrafo, é preciso a gente ficar atento. Uma sugestão é cortar algumas palavras, outra sugestão é usar alguns sinônimos e outra ainda é mudar a frase. Mas vale um alerta do jornalista Eduardo Martins, o autor do Manual de Redação e Estilo do Jornal Estado de São Paulo. Não se preocupe tanto em ficar trocando por sinônimos. Olha o que ele diz. Não transforme em preocupação obsessiva o receio de repetir palavras. Se você já usou hospital e estabelecimento, por exemplo, recorra novamente a um dos dois, caso você precise falar, né, esse termo novamente, e nunca use nosocômio. Nosocômio é um sinônimo de hospital, mas não é legal, as pessoas não entendem o que é essa palavra. Então, repete hospital de novo, só não repete muitas vezes, né? E também não repita o início de frase ou início de parágrafo, sempre igual, porque o texto fica monótono. Outro preceito é buscar a clareza. O repórter, ele escreve para o leitor e ele quer que o leitor entenda sem ambiguidades. Segundo o jornalista Inígo Domingues, uma frase jornalística tem que estar construída de tal forma que não só se entenda bem, mas que não se possa entender de outra forma. Então, algumas dicas para buscar essa clareza, né? Aproximar termos e orações que se relacionam pelo sentido. É preciso amarrar cada termo ao respectivo termo determinado. Por exemplo, haverá um seminário internacional sobre AIDS na Câmara dos Deputados. O seminário ele vai se realizar na Câmara, mas se a gente coloca o adjunto adverbial na Câmara dos Deputados junto com o termo AIDS, parece que o seminário vai tratar da ocorrência de AIDS na Câmara dos Deputados. E não é isso que eles estão querendo dizer nessa frase. Então, se a gente aproxima o adjunto adverbial, que é na Câmara dos Deputados, adjunto adverbial de lugar, tá? Ao termo a que ele se refere, a gente acaba com a ambiguidade. Por exemplo, na Câmara dos Deputados haverá um seminário internacional sobre AIDS. Ou haverá, na Câmara dos Deputados, um seminário internacional sobre AIDS. Então, aqui não tem mais o perigo de acharem que é sobre as pessoas que trabalham na Câmara que têm AIDS. Outra dica é fazer declarações claras. Para que atrapalhar o leitor, né? Por que dificultar o entendimento? Então, quando a gente usa declarações longas de outras pessoas, é preciso a gente identificar o autor sem demora. Pode ser antes da citação ou depois da primeira frase. Por exemplo, eu não sei se pronunciar esse nome correto, mas Verlot ensina. É preciso escrever com a convicção de que só há duas palavras no idioma, o substantivo e o verbo. Ponhamos-nos em guarda contra as outras palavras. Ou então, é preciso, ensina Verlot, escrever com a convicção de que só existe... A gente continua aí com a frase dele. Mas a ideia aqui é que, como a citação é um pouquinho longa, é preciso dizer quem disse aquela frase logo de cara, ou pelo menos no início da frase. Nas declarações curtas, a identificação do autor deve ser feita no começo ou no fim da fala. Então, por exemplo, toda questão tem dois lados, escreveu Pitágoras. Ou Pitágoras escreveu, toda questão tem dois lados. É preciso a gente ficar de olho também no verbo declarativo, porque se a gente mudar o verbo declarativo, pode mudar a informação. Por exemplo, não mandei dinheiro para a Suíça, disse Maluf. Não mandei dinheiro para a Suíça, insistiu Maluf. Não mandei dinheiro para a Suíça, alertou Maluf. Não mandei dinheiro para a Suíça, ironizou Maluf. Protestou Maluf, mentiu Maluf. A cada mudança de verbo declarativo, a gente muda o sentido da informação. E o que é esse verbo declarativo? Ele tem uma função, que é indicar o locutor que está com a palavra. Por exemplo,
Dizer, que é o verbo declarativo mais usado, ele é neutro, simples e direto. Ele costuma ser o mais usado e o mais acertado na maioria dos casos. Mas a gente não pode abusar do verbo dizer, porque senão o texto fica frio e monótono. A gente tem 9 áreas semânticas de verbos que fazem quase o mesmo sentido do dizer ou ainda trazem até entonações ou interpretações mais precisas. São elas: dizer, que quer dizer afirmar, declarar; perguntar, indagar, interromper; responder, retrucar, replicar; contestar, negar, objetar; concordar, assentir, anuir; exclamar, gritar, bradar; pedir, solicitar, rogar; exortar, animar, aconselhar; e ordenar, mandar, determinar. Mas existem outros. Eles trazem até mais emoção e mais outros tipos de sentidos conotativos para a frase. É o caso de alertar, sussurrar, murmurar, balbuciar, estranhar, comentar, apelar, arriscar, consentir, aprovar, intervir, mentir, jurar, rosnar, berrar, propor, sugerir. Mas atenção aos queísmos. Tem alguns verbos que são alérgicos ao que. É o caso de alertar. Alerta-se alguém, mas não alerta-se que. E a gente usa muito, hein? Sussurrar. Sussurra-se alguma coisa, mas não sussurra-se que. Apelar. Mesma coisa. Não se apela que. Definir. Não se define que. Define-se alguma coisa. Indicar. Indica-se alguma coisa ou indica-se alguém, mas não se indica que. E, gente, isso é muito comum. Tem muito texto que traz isso. Então, assim, isso é o correto, né? Se a gente conseguir lembrar de todas essas dicas e usar certinho, nosso texto vai estar mais correto. E na dúvida, dá para consultar o dicionário de regência. Ele diz se o verbo necessita do que ou se não necessita. E aí o último preceito. Depois de aprender tudo isso, é bom a gente testar a legibilidade daquilo que a gente escreve, né? E aí as autoras começam essa parte, né, falando sobre hedonismo, que é o prazer, a sensação gostosa, que é considerado um principal objetivo dos atos humanos, né? Algumas pessoas concordam, outras não, mas a gente sabe que ninguém gosta de sofrer. Então, essas regrinhas que a gente viu agora, elas facilitam a leitura, porque ninguém gosta de ler um texto difícil, né? Montaigne já escreveu no século XVI. Ao encontrar um trecho difícil, deixe o livro de lado, porque a leitura é forma de felicidade. E essa observação dele não fica só nos livros. Engloba jornais, revistas, cartas comerciais, redações escolares, receitas de comida. Se a gente não fisgar o leitor, a gente não tem um emprego naquela área, ou a gente não tira nota boa na escola. E como que a gente vai fazer para avaliar se a gente está usando todos os outros preceitos, né? Como é que está o índice de dificuldade daquilo que eu escrevo? Esse assunto ele começou a preocupar os americanos há uns 70 anos. E aí eles já fizeram várias pesquisas sobre isso. E aí vários professores se voltaram também para a leitura do texto jornalístico. Um jornalista do Jornal do Brasil, Adalberto Dines, ele adaptou alguns desses estudos para o português. E aí ele traz essa receita. Primeiro, né, conte as palavras do parágrafo. Segundo, conte as frases. Terceiro, divida o número de palavras pelo número de frases. Assim você terá a média de palavra por frase no texto. Então, depois, some a média da palavra frase do texto com o número de polissílabos, que são palavras com mais de 4 sílabas. Multiplique esse resultado por 0,4, que é uma média geral de letras da palavra na frase em língua portuguesa, e o produto dessa multiplicação é o índice de legibilidade do seu texto. E aí os possíveis resultados. Se você encontrar de 1 a 7, essa história é uma história em quadrinhos. De 8 a 10, tem uma legibilidade excepcional. De 11 a 15, está ótimo. 16 a 19, tem uma pequena dificuldade aí para ler seu texto. De 20 a 30 é muito difícil ler seu texto. De 31 a 40 é uma linguagem técnica. Acima de 41, nebulosidade. Então, o que a gente quer aqui nessa disciplina? Que vocês escrevam textos com legibilidade de 8 a 10 ou de
11 a 15. Então, seria de 11 a 15, só excepcional e ótimo. Primeiro, tudo bem começar por uma pequena dificuldade, mas depois a gente precisa melhorar isso. Aí aqui tem um parágrafo, né? Eu não vou ler ele para vocês, mas se vocês fizerem as continhas, vocês vão ver que nesse parágrafo tem o resultado de legibilidade excepcional, 8,16. E agora um exercício. Pegue um texto seu de uma outra disciplina, pode ser uma carta, um artigo, uma reportagem, e aí pega de parágrafo em parágrafo e aplica essa regra. Se ficou acima de 16, é preciso abrir o olho para facilitar a vida do leitor, né? Dicas. Primeira, diminuir o tamanho das frases ou mandar algumas paroxítonas dar umas voltinhas por aí, né? Reduzir o tamanho das palavras. Ou melhor, faça as duas coisas. Então essa foi a nossa primeira videoaula. Tudo que a gente viu aqui pode ser objeto das perguntas do nosso TBL da próxima aula, né? O material vai ficar disponível para vocês verem quantas vezes for necessário. E muito obrigada por terem assistido até o final. Abraços!